28 de maio de 2012, está no ar o programa Fluminense em Debate, depois de uma semana de eliminações do Fluminense, mas teremos outro assunto para debater hoje e eu tenho uma presença muito especial aqui na mesa. Que saudade, Marcelo Savioli, você ainda é nosso amigo, está conosco aqui, Savioli? Saudade é toda minha, é um prazer retornar a essa casa aqui, essa casa, na verdade, o programa, né, onde eu trabalhei durante muito tempo. Muito legal. Hoje é dia de estreia aqui no Fluminense em Debate. Eu trouxe o meu estagiário diretamente do SRZD, site do Sidney Rezende. Está um pouquinho nervoso. Está nervoso aí, Rodrigo? De leve, só de leve. De leve. Rodrigo Menescal, seu destaque inicial, depois dessa semana que o Tricolor, infelizmente, foi eliminado contra o Boca Juniors, empatou com o Figueirense no jogo no qual tinha muitos destaques. Entretanto, como todos nós sabemos, tem um longo campeonato brasileiro pela frente, uma longa jornada, não é isso mesmo? Isso aí, boa noite, Marcelo, boa noite, Marcelo. Marco Júnior é o cara. Me ajudou bastante no Cartola e é isso aí. Cartola FC, isso aí a gente tá tendo lá na nossa redação, gente. É o seguinte, é o campeonato do Cartola FC. Quem ganhar no final vai ganhar o quê mesmo, Rodrigo? Vai ganhar 70% do que a gente está juntando lá. E a gente está apostando quanto? 10, R$5, R$10? R$10 mensais. Pô, já dá para bancar uma cerveja aí pra galera. Gente, antes de falar de futebol, antes de falar de Fluiboca, muito antes de falar de Fluminense e Figueirense nesse domingo, tem um assunto que está em voga, que está todo mundo debatendo, que é o plano de sócio-futebol do Fluminense. Marcelo Savioli, você sabe o que é o sócio-futebol do Fluminense? Bom, primeiro eu quero dar o meu destaque inicial, né, já que eu não fui perguntado. Ele voltou e já chegou dando ordem, vê se pode isso. O meu destaque inicial de hoje, tá, diz respeito a uma norma que vigorava e que eu era obrigado a obedecer quando eu era âncora desse programa, que era apresentar o programa de paletó, de terno, paletó e gravata, de terno. Depois que eu deixei de apresentar o programa, eu não vi apresentando de terno. Então estou lançando a campanha aqui, Marcelo Vieira de Vulgo Vieirinha. Vulgo Vieirinha de terno no próximo programa, porque o que vale para um tem que valer para os outros também. Eu acho o seguinte, o programa ele já ficou uma coisa mais descontraída, nós mudamos o perfil do programa. A gente sabe que você era sempre um âncora muito sério, muito respeitável. Não, eu estou aqui só me divertindo. Eu não sou profissional, você era profissional, é diferente. Eu não fiz ainda aula de como apresentar o programa, de postura cênica, esse tipo de coisa. Isso aí é com você, sabe? Olha. Está querendo dizer que eu era sisudo e mal-humorado. Todo mundo sabe que isso é uma mentira. Mas, enfim, você... Corta no estagiário rindo aí, o estagiário só ri, olha só que emprego bom. Você fez a pergunta... Excelente. Você fez a pergunta sobre o... Sócio-futebol, você sabe o que é o sócio-futebol? Você sabe explicar aí pra gente? Sobre o sócio-futebol. Bom, sócio-futebol para mim, né, não é uma finalidade em si, é um recurso, né? Fluminense continua vivendo uma situação financeira desastrosa. Fechamos o ano de 2011 com mais de 40 milhões de déficit, ou seja, a dívida aumentou em mais de 40 milhões. Né? Independente de se foi culpa de fulano, de Beltrano, a gente não está aqui para analisar isso. Porém, o Fluminense tem que gerar receitas. Né? Tem que gerar receitas com marketing. O marketing, por exemplo, ele está fazendo uma coisa muito interessante, que ele está... Inclusive, Vieira, na primeira vez que nós fomos entrevistar o Idelhalf, vice-presidente de marketing... Lembro bem da ocasião. Né? E eu tinha conversado com ele, nós tínhamos falado com ele a respeito dessa questão do Fluminense começar a se apropriar de uma fatia maior do ticket de marketing do seu torcedor. Né? Então, as operações, as ações de viagem, por exemplo, que o marketing do Fluminense vem fazendo, é exatamente nesse sentido. Por sinal, eu estive presente no Tricolor em toda a Terra, na Argentina, Buenos Aires. Foi espetacular. Rodrigo também já esteve lá em Buenos Aires, acompanhando o projeto, acompanhando o programa. Foi muito legal, não foi, Rodrigo? Foi excepcional o trabalho que eles fizeram lá. Tem almoço, eles levam ídolos, tem sorteio, eu ganhei uma camisa oficial autografada que eu ainda não fui buscar, mas em breve eu vou buscar. Mas pode continuar a sua explanação, Savioli. O dinheiro que era, não é, a fatia, né, de receita que ficaria para uma agência de viagem, o Fluminense está apropriando parte dela.
E a receita do seu torcedor, que ela existe somente em função do clube, da paixão do torcedor, né, pelo seu clube. Então, outro ponto que eu também acho muito interessante, o Fluminense hoje promove eventos no clube. Quem de nós já não cansou de juntar, né, os amigos, juntar a galera para ir assistir o jogo do Fluminense fora do Rio de Janeiro, em bares? Né? O Fluminense está levando esse torcedor lá para dentro, então o Fluminense está se apropriando de uma receita que, na verdade, por direito é dele. Então, isso já é um passo, né? Agora, não é o único, nós precisamos de gerar mais receitas. E o plano de sócio-torcedor, hoje, se enquadra dentro dessa necessidade. Né? Ou seja, o Fluminense vai, na verdade, não digo nem que ele vai apropriar, mas ele vai criar uma previsibilidade maior de receitas. Já tem o programa atual, inclusive programa atual do qual eu faço parte desde a última sexta-feira. Finalmente, tomou vergonha e botou a mão no bolso, hein? Não, o bolso é que tomou vergonha, né? e deu uma colher de chá para a gente poder, né, participar. Vou participar e, inclusive, já firmei o compromisso de ir a todos os Jogos do Brasileiro no Rio de Janeiro esse ano, porque nós vamos ganhar o tetracampeonato. Confiante. Sempre confiante. Né? Rodrigo, uma dúvida que a gente sempre tem, eu particularmente estava presente no avião quando o Peter ele anunciou para os torcedores o sócio-futebol. E ele falava isso com uma euforia que seria como se ele estivesse dizendo: esse vai ser o meu maior legado para a instituição Fluminense Futebol Clube. A minha gestão vai ser a gestão que democratizou o Fluminense. Para você, muda muito o fato do Fluminense ser democratizado, de ter mais gente definindo o destino do Fluminense como instituição política e também, como sempre, do futebol? Lógico, porque são torcedores apaixonados pelo Fluminense que estão ali para mudar o futuro, né? É diferente, né? O Fluminense deixa de ser um clube meio que de feudo, uma instituição onde você tem pequenas oligarquias comandando o destino. Bairro, né? É um clube de bairro. É feio dizer isso, mas não é só o Fluminense que é clube de bairro. Diga-se de passagem, o Flamengo tem pouquíssimos sócios, se eu não me engano, 900 pessoas decidem pelo Flamengo, que todo mundo sabe que é um clube que tem um grande contingente de torcedores, o maior do Brasil, não necessariamente de torcedores engajados. Isso aí já é outra história, mas é um absurdo também. Concorda, Savioli? Não, concordo. Você vê um clube como o Flamengo, com a torcida que tem, né, a gente fala, nós somos mais engajados, nós somos isso, nós somos aquilo, mas existe também o flamenguista também, que é mais engajado, mas que, obviamente, vendo as coisas que acontecem no clube, como a presença, né, do senhor Ronaldinho, né, que chega no treino naquelas Faz o que quer, né? Faz o que quer. O torcedor também não é otário. Nós estamos vendo, porque hoje, quando a gente fala na gestão Peter Simpson, e todo mundo sabe que eu sou extremamente crítico, quem lê minha coluna sabe que eu sou crítico em relação a tudo, mas dentre as prioridades do Fluminense, dentre as prioridades do Fluminense, na minha concepção, estavam, primeiro, reformular Xerém, né? Reformular Xerém, fazer Xerém voltar a produzir talentos. E dizem que estão fazendo isso, né? Estão, de fato, reformulando. Estão fazendo. É só você olhar o Marco Júnior aí aparecendo, a quantidade de jogadores bons, e quem quiser vai só ir lá encher. Eu não fui ainda, mas a gente conhece pessoas que foram e que viram que Xerém hoje é uma outra realidade. Né? E o outro projeto, que para mim tinha que ser prioritário, é exatamente esse do sócio-torcedor. Eu critiquei muito o plano atual, ao qual eu próprio aderi, né? Porque eu classifiquei de eleitoral. Né? Esse de agora eleitoral. Não é eleitoral para você? O primeiro era um programa eleitoral. Eleitoral que eu falo, porque eu falo, eleitoreiro eu acho uma coisa pejorativa. Né? Eleitoral no sentido de quê? De garantir uma base de eleitores que estejam ligados à filosofia que hoje está sendo implantada. Né? Então, o pessoal achando... Agora, não podia ser... Você não podia ficar só nisso. Vou te questionar agora. A grande questão é a seguinte: se você está abrindo o clube para a torcida, você está colocando não sei quantos mais sócios, você está colocando R$100, o cara da oposição também pode se associar lá e não ter nenhuma simpatia pela gestão. O cara da oposição pode, mas quem realmente se sente atraído pelo futebol vai estar identificado naturalmente, né, com essa gestão. Até porque existe uma coisa que eu não gosto, né, que é essa dicotomia entre a turma do futebol e a turma do resto.
que o pessoal chama de velharia. Eu acho que não teve velharia. São sócios do Fluminense. Claro, tem uns que torcem para outros clubes, mas, de qualquer forma, eles estão lá pagando, estão contribuindo para o clube, estão gerando receita para o clube. Entendeu? Então, acho que a gente não pode tratar os outros grupos dessa forma. Agora, você me perguntou se esse programa atual é eleitoral? Não. Para mim, é um programa de geração de receita, acima de tudo. A questão de democratização também é importante, mas eu acho que, sobretudo, você gerar previsibilidade de receita. Isso aí é fundamental e o Fluminense precisa muito disso. Houve uma situação bastante interessante no avião, que o Peter ele estava lá na frente, e o pessoal começou a gritar, não vende o Wellington Ney, não vende o Wellington Ney. O Peter chegou no avião, sendo bombardeado pela opinião pública. Não vai vender o Wellington Ney. Aí o Peter virou e falou, vocês querem que a gente não venda o Wellington Ney? Então pressionem o conselho do Fluminense para passar o projeto do sócio futebol. Não sei se o Peter exagerou, mas ele disse rigorosamente com essas palavras, se o Wellington Ney não for, se vocês quiserem que o Wellington Ney não seja vendido, então estejam no sócio futebol que o Fluminense não vai precisar mais vender jogadores. Ele falou isso, não vai precisar vender jogadores para pagar suas dívidas. Teve um exagero aí, não teve, Rodrigo? Exagero teve, pode até, acredito que teve, mas não de todo. Realmente vai ajudar, você vai ter uma renda muito maior do que você tem hoje. Mas será que a gente fica livre da Unimed? Livre da Unimed não, a gente sabe, a Unimed é um parceiro, é muito bom até a página 2, tem todas as questões que a gente discute aqui, mas será que a gente não é livre, é independente da Unimed? Eu acho que isso vai demorar. A gente criou um vínculo com a Unimed que vai demorar para se romper. Todo jogador do Fluminense hoje tem algo em torno de mais de 50% dos seus direitos econômicos ligados à Unimed. Isso aí a gente está cansado de debater, né, Saviotti? A caixa preta, né? Aliás, continua sendo uma caixa preta para mim. Eu não sei o que é da Unimed, o que é do Fluminense. Eu acho que isso é muito ruim institucionalmente. Obscuro demais. Exatamente. Eu acho que institucionalmente isso não é bom para o clube. Agora, que a gente queira se livrar da Unimed, pelo amor de Deus, não existe isso. Né? A gente quer, sim, ter um nível maior de independência, sentar na mesa para negociar, né, de uma outra forma, de uma forma mais soberana. Agora, se livrar da Unimed, acho que ninguém quer. São duas marcas que interagem muito bem, são duas marcas que, elas se conciliam, falam uma língua da outra. Então, tem que continuar, não tem que largar a Unimed, não. Mas essa relação diretoria e Unimed melhorou bastante desde a gestão do Peter. Antes era uma coisa diferente. Eu concordo com você. Eu acho que ela foi amadurecendo. A gestão Fluminense e Unimed teve um ponto que, quando chegou, era uma coisa meio eleitoral. Inclusive, a gente sabe que existiam desavenças entre o grupo que era grupo da Flu Sócio e o pessoal que já estava no clube. E tem-se que fazer alianças para ganhar a eleição. Isso aí é fato. Inclusive, nós temos um caso agora mais macro, né, no governo, inclusive na Prefeitura do Rio de Janeiro, que o Marcelo Freixo está tentando não fazer aliança. Nós vamos ver se é possível. Se ele provar e quebrar esse paradigma, aí é outra história. Isso aí é outro debate, outra esfera. Mas no Fluminense, que é um clube pequeno, de contingente de sócios. O Fluminense é um gigante do futebol brasileiro, mas é um clube com uma população que vota e que define o futuro, que é pequeno, como a gente falou aqui. Realmente é uma situação que não tem jeito, você tem que fazer aliança. E aí você tinha, claro, interesse da Unimed, e tinha muita gente que achava que a Unimed era um câncer para o Fluminense. Eu já amadureci a minha opinião, acredito que todos nós tenhamos amadurecido. Eu tinha minhas dúvidas, hoje em dia eu não. Eu penso, a Unimed é necessária. A questão é como o Fluminense está lidando com a parceria. Em determinados momentos, o Fluminense não soube se impor perante a parceria. E o patrocinador não tem jeito. Ele quer fazer valer os seus interesses. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você já tem uma certa maior habilidade política do Fluminense, inclusive um amadurecimento do Peter, que eu vinha conversando com pessoas do clube, que também atestam isso, na forma de lidar com o patrocínio. Fluminense Debate termina o primeiro bloco por aqui. Daqui a pouco a gente volta falando de Fluminense e Figueirense, Fluminense e Boca Juniors. Não tem jeito, Libertadores a gente vai debater também.